Retornando ao diário de legislação e seguindo aquele material de estratégia que a gente estava usando, hoje a gente vai fazer a leitura dos seguintes artigos da CLT: 163 a 165, 189 a 195, 223B a 223G, 372 a 396, 403 a 405, 439 e 440, além de alguns que eu fiz a marcação por considerar pertinentes ao tema estudado. Pois bem, iniciemos a leitura. Dos órgãos de segurança e de medicina do trabalho nas empresas. Artigo 162. As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. Artigo 163. Será obrigada a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, a CIPA, em conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência, nos estabelecimentos ou nos locais de obra nelas especificadas. Parágrafo único. O Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, a composição e o funcionamento das comissões internas de prevenção de acidentes e de assédio. Artigo 164. Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com o critério que vier a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior. Parágrafo 1º. Os representantes dos empregados titulares e suplentes serão por ele designados. Parágrafo 2º. Os representantes dos empregados titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Parágrafo 3º. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao membro suplente que, durante seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA. Parágrafo 5º. O empregador designará anualmente dentre os seus representantes o presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o vice-presidente. Artigo 165. Os titulares da representação dos empregados da CIPA não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Parágrafo único. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados nesse artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado. Do equipamento de proteção individual. Artigo 166. A empresa é obrigada a fornecer os empregados gratuitamente equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Artigo 189. Das atividades insalubres ou perigosas. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou método de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente, do tempo de exposição aos seus efeitos. Artigo 190. O Ministério do Trabalho aprovará quadro nas atividades e operações insalubres, e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância dos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Parágrafo único. As normas referidas nesse artigo incluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersoides, tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos. Artigo 191. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá. Inciso 1. Com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Inciso 2. Com a utilização de equipamentos de proteção individual do trabalhador que diminuem a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Parágrafo único. Caberá às delegacias regionais de trabalho, comprovada a insalubridade, notificar as empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização na forma desse artigo. Artigo 192. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional, respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.
Artigo 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais, segurança pessoal ou patrimonial, colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências nas atividades profissionais dos agentes das autoridades de trânsito. Parágrafo 1º. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Parágrafo 2º. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade, que porventura lhe seja devido. Parágrafo 3º. Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. Parágrafo 4º. São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. Parágrafo 5º. O disposto no inciso 1 do caput desse artigo não se aplica a quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustíveis originais de fábrica e suplementares para consumo próprio de veículos de carga e de transporte coletivo de passageiros, de máquinas e de equipamentos, certificados pelo órgão competente, e nos equipamentos de refrigeração de carga. Artigo 194. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à saúde ou integridade física, nos termos desta seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Artigo 195. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de médico ou do trabalho ou engenheiro do trabalho registrados no Ministério do Trabalho. Parágrafo 1º. É facultado às empresas e aos sindicatos de categorias profissionais interessados em requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas. Parágrafo 2º. Arguida em juízo, insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por sindicato em favor de grupo de associado, o juiz designará perito habilitado na forma desse artigo e, onde não houver, requisitará a perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho. Parágrafo 3º. O disposto nos parágrafos anteriores não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho, nem a realização ex officio da perícia. Artigo 196. Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho, respeitadas as normas do artigo 11. 197. Os materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem conter no rótulo da sua composição recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente, segundo a padronização internacional. Artigo 223-A. Do dano extrapatrimonial. Aplicam-se à reparação de danos extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste título. Artigo 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito de reparação. Artigo 223-C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Artigo 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica. Artigo 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação ou da omissão. Artigo 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. Parágrafo 1º. Se houver acumulação de pedidos, o juízo pode proferir a decisão. O juízo, ao proferir a decisão, discriminará
os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial. Parágrafo 2º. A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e danos emergentes, não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais. Artigo 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará a natureza do bem jurídico tutelado, a intensidade do sofrimento ou da humilhação, a possibilidade de superação física ou psicológica, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa, as condições em que ocorreu a ofensa ou prejuízo moral, o grau de dolo ou culpa, a ocorrência da retratação espontânea, o esforço efetivo para minimizar a ofensa, o perdão tácito ou expresso, a situação social e econômica das partes envolvidas, o grau de publicidade da ofensa. Parágrafo 1º. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Ofensa de natureza grave, até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. Ofensa de natureza gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Parágrafo 2º. Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º desse artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor. Parágrafo 3º. Na reincidência entre as partes idênticas, o juízo poderá elevar o dobro do valor da indenização. 372. Da duração, condições de trabalho e da discriminação contra a mulher. Artigo 372. Os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho feminino naquilo que não colidirem com a proteção especial instituída por este capítulo. Artigo 373. A duração normal do trabalho da mulher será de 8 horas diárias, exceto nos casos para os quais for fixada a duração inferior. Artigo 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetem o acesso da mulher ou do mercado do trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida pública e notariamente assim o exigir. Inciso 2. Recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar, o estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível. Inciso 3. Considerar o sexo, a idade ou a cor, a situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidade de ascensão profissional. 4. Exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência no emprego. Inciso 5. Impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para o deferimento de inscrição ou aprovação em concursos em empresas privadas em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. Inciso 6. Proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não impede ou não obsta a adoção de medidas temporárias que visem o estabelecimento das políticas de igualdade entre homens e mulheres, em particular as que se destinam a corrigir as distorções que afetam a formação profissional, o acesso ao emprego e as condições gerais do trabalho da mulher. Artigo 377. A adoção de medidas de proteção de trabalho das mulheres é considerada de ordem pública, não justificando, em hipótese alguma, a redução de salário. Artigo 381. O trabalho noturno das mulheres terá salário superior ao diurno. Parágrafo 1º. Para fins desse artigo, os salários serão acrescidos de uma porcentagem adicional de 20% no mínimo. Bacana. Perdão.
Cada hora do período noturno das mulheres terá 52 minutos e 30 segundos. Artigo 382. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um intervalo de 11 horas consecutivas, no mínimo, destinado ao repouso. Artigo 383. Durante a jornada de trabalho, será concedido à empregada um período para refeição e repouso não inferior a 1 hora, nem superior a 2 horas, salvo hipótese prevista no artigo 71, parágrafo 3º. Artigo 385. O descanso semanal será de 24 horas consecutivas e coincidirá no todo ou em parte com o domingo, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço, a juízo de autoridade competente na forma das disposições gerais, caso em que recairá em outro dia. Parágrafo único. Observação. Igualmente os preceitos da legislação geral sobre a proibição de trabalho nos feriados civis e religiosos. Artigo 386. Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. Artigo 388. Em virtude de exame e parecer da autoridade competente, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá estabelecer derrogações totais ou parciais às proibições a que alude o artigo anterior, quando tiver desaparecido, nos serviços considerados perigosos ou insalubres, no todo ou em qualquer caráter perigoso ou prejudicial, mediante a aplicação de novos métodos de trabalho ou pelo empregado de medidas de ordem preventiva. Artigo 389. Toda empresa é obrigada a prover os estabelecimentos de medidas concernentes à higienização dos métodos e locais de trabalho, tais como ventilação e iluminação, e outros que se fazem necessários à segurança e o conforto das mulheres, a critério da autoridade competente. A instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitários, dispor de cadeiras ou bancos em número suficiente que permitam às mulheres trabalhar sem grande esgotamento físico. A instalar vestiários com armários individuais privativos das mulheres, exceto os estabelecimentos comerciais, escritórios, bancos e atividades afins, em que não seja exigida troca de roupa e outros, a critério da autoridade competente, em matéria de segurança e higiene do trabalho, admitindo-se como suficiente as gavetas ou escaninhos onde possam as empregadas guardar os seus pertences. Fornecer gratuitamente, a juízo da autoridade competente, os recursos de proteção individual, tais como óculos, máscaras, luvas e roupas especiais para a defesa dos olhos, do aparelho respiratório e da pele, de acordo com a natureza do trabalho. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período de amamentação. Parágrafo 2º. A exigência do parágrafo 1º poderá ser suprida por meio de creches distritais mantidas diretamente ou mediante convênios com outras entidades públicas ou privadas pelas próprias empresas em regime comunitário ou a cargo do SESI, do SESC, do LBA ou de entidades sindicais. Artigo 390. Ao empregador é vedado empregar mulher em serviço que demande um emprego de força muscular superior a 20 kg para o trabalho contínuo ou 25 kg para o trabalho ocasional. Parágrafo único. Não está compreendida na determinação de que trata este artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos. Artigo 390-B. As vagas dos cursos de formação de mão de obra, ministrado por instituições governamentais, pelos próprios empregadores ou por qualquer órgão de ensino profissionalizante, serão oferecidas aos empregados de ambos os sexos. 390-C. As empresas com mais de 100 empregados de ambos os sexos deverão manter programas especiais de incentivos e aperfeiçoamento profissional de mão de obra. Artigo 390. A pessoa jurídica poderá associar-se a entidade de formação profissional, sociedades civis, sociedades cooperativas, órgãos e entidades públicas ou entidades sindicais, bem como firmar convênio para o desenvolvimento das ações conjuntas, visando a execução de projetos relativos ao incentivo ao trabalho da mulher.
Artigo 391. Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez. Parágrafo único. Não serão permitidos em regulamentos de qualquer natureza, contratos coletivos e individuais de trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu empregado por motivo de casamento ou de gravidez. Artigo 391-A. A confirmação do estado de gravidez, advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10 do ADCT. Parágrafo único. O disposto no caput desse artigo aplica-se ao empregado adotante, ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção. Artigo 392. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. Parágrafo 1º. A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data de início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e ocorrência deste. Parágrafo 2º. Os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados de 2 semanas cada um, mediante atestado médico. Parágrafo 3º. Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 dias previstos nesse artigo. Parágrafo 4º. É garantida à empregada durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos, a transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida logo após o retorno do trabalho. Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas e demais exames complementares. Parágrafo 6º. A licença maternidade que trata o caput desse artigo será prorrogada por 60 dias em razão de nascimento ou de adoção de criança com deficiência permanente decorrente de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika. Parágrafo 7º. Em caso de internação hospitalar que supere o prazo de 2 semanas, previsto no parágrafo 2º desse artigo, desde que comprovado o nexo com o parto, a licença maternidade poderá se estender em 120 dias após a alta da mãe e do recém-nascido, descontado o tempo de repouso anterior ao parto. Artigo 392-A. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença maternidade, nos termos do artigo 392 dessa lei. Parágrafo 4º. A licença maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã. Parágrafo 5º. A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão da licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiões empregado ou empregada. 392-B. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período de licença maternidade ou pelo tempo restante de que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono. 392-C. Aplica-se no que couber o disposto no artigo 392-A e 392-B ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Artigo 393. Durante o período de que se refere o artigo 392, a mulher terá direito ao salário integral e, quando variável, calculado de acordo com a média de 6 últimos meses de trabalho, bem como os direitos e vantagens adquiridos, sendo-lhe ainda facultado reverter a função que anteriormente ocupava. Artigo 394. Mediante atestado médico, a mulher grávida é facultado romper o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, desde que seja prejudicial à gestação. Artigo 394. Sem prejuízo da sua remuneração, nesta incluindo o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação. Atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo durante a gestação. Atividades consideradas insalubres em qualquer grau durante a lactação. Parágrafo 2º. Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação observando o disposto no artigo 248 da Constituição Federal,
por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. Parágrafo 3º. Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos do caput desse artigo exerça suas atividades em local salubre da empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário-maternidade nos termos da Lei nº 8.213, de 91, durante todo o período de afastamento. Artigo 395. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurada o direito de retomar a função que ocupava antes de seu afastamento. Artigo 396. Para amamentar o seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Parágrafo 1º. Quando exigir a saúde do filho, o período de 6 meses poderá ser dilatado a critério da autoridade competente. Parágrafo 2º. Os horários do descanso previsto no caput desse artigo deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador. Artigo 400. Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período de amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária. Artigo 402. Capítulo 4 da Proteção do Trabalho Menor. Artigo 402. Considera-se menor para os efeitos dessa consolidação o trabalhador de 14 até 18 anos. Parágrafo único. O trabalho do menor reger-se-á pelas disposições do presente capítulo, exceto nos serviços em oficinas em que trabalhem exclusivamente pessoas da família do menor e esteja este sob a direção do pai, mãe ou tutor, observado, entretanto, o disposto nos artigos 404 e 405, na seção 2. Artigo 403. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Artigo 404. Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, considerado este aquele que for executado no período compreendido entre as 22 horas e 5 horas. Artigo 405. Ao menor não será permitido o trabalho nos locais e serviços perigosos ou insalubres constantes no quadro para este fim, aprovado pelo Diretor-Geral do Departamento de Segurança e Higiene do Trabalho, em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade. Parágrafo 2º. O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá de prévia autorização do juiz de menores, ao qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos, e se desta ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral. Parágrafo 3º. Considera-se prejudicial à moralidade do menor o trabalho, prestado de qualquer modo em teatros de revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings e estabelecimentos análogos, em empresas circenses em funções de acróbata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes. De produção, composição, entrega ou venda de escritos impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar a sua formação moral, consistente na venda a varejo de bebidas alcoólicas. Parágrafo 4º. Nas localidades em que existirem oficialmente reconhecidas instituições destinadas a amparo dos menores jornaleiros, só aos que se encontrem sob o patrocínio dessas entidades será outorgada autorização do trabalho a que alude o parágrafo 2º. Parágrafo 5º. Aplica-se ao menor o disposto no artigo 390 e seu parágrafo único. Artigo 406. O juiz de menores poderá autorizar
ao menor o trabalho a que se referem as letras A e B do parágrafo 3º do artigo 405, desde que a representação tenha fim educativo ou a peça de que participe não possa ser prejudicial à sua formação moral, desde que certifique que será a ocupação do menor indispensável à própria subsistência ou a de seus pais, avós ou irmãos, e não advir nenhum prejuízo à sua formação moral. Artigo 407. Verificado pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à saúde, ao seu desenvolvimento físico ou à sua moralidade, poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço, devendo a respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de funções. Parágrafo único. Quando a empresa não tomar as medidas possíveis e recomendadas pela autoridade competente para que o menor mude de função, configurar-se-á a rescisão do contrato de trabalho na forma do artigo 483. Artigo 408. Ao responsável legal do menor é facultado pleitear a extinção do contrato de trabalho, desde que o serviço possa acarretar para ele prejuízos de ordem física ou moral. Artigo 439. Nas disposições finais, é lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento de salários. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 anos dar, sem assistência de seus pais, de seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Artigo 440. Contra os menores de 18 anos, não corre nenhum prazo de prescrição. Artigo 441. O quadro a que se refere o item 1 do artigo 405 será revisto bienalmente. Fim do Diário de Legislação de hoje.